presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu, Deus. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Graça e paz, igreja, amém? Você pode se colocar de pé? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor essa noite? Mas eu creio que o Senhor está neste lugar, amém? Aleluia. Você está disposto a abrir o seu coração hoje? Como chegou o seu coração aqui esta noite? Ele chegou aberto ou chegou distraído? Aleluia. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu quero frisar nesta parte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei. Então que nesta noite você possa fechar os olhos, fechar os seus olhos, esquecer tudo que está lá fora. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus nesta noite. Dê lugar para o Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo esta noite, porque Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Se você abrir, Ele vai entrar. Se nós abrirmos, Ele vai entrar. Então, Espírito Santo de Deus, nós colocamos este culto do início ao fim nas Tuas mãos, Senhor, porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Pai, estamos com o coração aberto, disposto a receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Usa-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor, pois Teu é o reino, a honra e a glória para sempre, Senhor. Aleluia! Aquele que te viu em terra muito seca,
aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu Pode entrar, Senhor, fica à vontade. Aleluia. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz abrir, eu Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor com toda a sua força, de todo o seu coração. Ah, Senhor, entra e fique à vontade, porque o Senhor é sublime. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é sublime. O Senhor é sublime. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Poderoso é o teu nome, Senhor. Nos rendemos. Nós reconhecemos quem tu és esta noite. Quem é como tu, Jesus?
admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o seu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde.
Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Obrigada pela tua presença neste lugar. Pois o Senhor entrou e nós reconhecemos a tua santidade. Nós reconhecemos quem tu és. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós nesta noite. Comece a buscar a presença do Senhor. Que os pastores possam sair pela nave da igreja. Busque a face do Senhor, Ele está aqui. Você abriu o seu coração nesta noite. Pois Ele reina, Ele governa. Ele reina. Ele reina sobre a nossa casa. Ele reina, Ele governa os nossos pensamentos. Ele governa as nossas decisões. Por mais que nós tentamos fugir da presença dEle, é Ele, sempre será Ele. Se renda aos pés do Senhor nesta noite, pois aqui é o melhor lugar aonde você pode estar neste momento, gastando a sua vida, gastando a sua vida. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor. Tu és soberano, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu és soberano, Senhor. Glórias te damos. Oh, Espírito Santo de Deus. Que todo pensamento contrário nesta noite
de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és. Você pode levantar a sua mão e declarar isso. Oh, aleluia. Governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrado aos seus pés, Erguemos
nós. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus. Levante suas mãos pro alto. Adore a Ele. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Cante isso mais forte. Declare isso nessa noite. Ele é santo, poderoso. Santo Deus, ó Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. E nós temos que honrar ao Senhor, honrar o nome do Senhor. E no momento da oferta, também é um momento de adoração. E esse momento eu quero que você pegue a tua oferta. Eu quero que você pegue a tua oferta com alegria, que você possa contribuir na casa do Senhor com um coração alegre. E nesse momento, nós vamos honrar ao Senhor com aquilo que nós temos conquistado, com as riquezas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E a palavra do Senhor lá em Provérbios 3, 9 diz assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produz. Então, seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Então, no momento da oferta, é um momento da gente honrar o Senhor. É a oportunidade que nós temos de devolver a Deus aquilo que Ele confiou e colocou nas nossas mãos. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. E nós precisamos ter essa consciência, que na hora da oferta, eu não estou apenas colocando um valor, uma nota, ou algo em espécie, mas neste momento eu estou honrando o nome do Senhor. E que os nossos celeiros possam se encher cada vez mais, que venham transbordar de alegria a nossa casa, a nossa família, que possamos ver o agir do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. É a recompensa. Nós vamos honrar e em seguida vem, então, os seus celeiros transbordarão. Então, nesse momento eu quero que você pegue a tua oferta, que você pegue com alegria, porque a palavra do Senhor também diz que Ele vê a intenção do nosso coração. E o nosso coração, às vezes, ele é enganoso. E nós precisamos falar para o nosso coração que nós vamos contribuir com alegria. Nós vamos ofertar na casa do Senhor, tendo a certeza e a convicção de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Amém? Pega a tua oferta. Você que vai fazer pelo aplicativo. 01 é dízimo, 02 é oferta, 04 é missões, 05 cesta básica, 09 avança ide. O que significa esse avança ide? Nós estamos no processo de compra deste imóvel. Isso já aconteceu. Estamos avançando, mas não podemos avançar somente com palavras.
nós também precisamos fazer parte deste projeto. Então, cada oferta que você coloca, final 09, ele é de cara já transferido para esse projeto. Porque não é só comprar, porque o nosso sonho é alargar as estacas, mas nós vamos alargar para cima, amém? E eu creio que em breve nós vamos conseguir não só comprar um imóvel, mas fazer o projeto que o Senhor sonhou para este ministério, amém? E nós, como membro da igreja, nós precisamos fazer parte disso. Nós precisamos colocar o nosso nome nessa história. E daqui 10, 20, 30 anos, a gente olhar e falar assim, eu fiz parte. Eu também fiz parte. Então, meu irmão, não fique de fora. Amém? Quem já pegou o carnê, tem gente que gosta de um carnezinho, anotar o nome, destacar, colocar na salva. Pode fazer assim, mas também quem quer fazer pelo aplicativo, entra aqui no QR Code, preenche o teu nome, coloca o valor que você vai contribuir durante um ano. Eu vou contribuir com R$10. Meu irmão, seja fiel nos 10, seja fiel no 100, seja fiel no 1000, seja fiel no R$1, mas seja fiel, amém? Então não fuja do projeto, abrace esse projeto e avance junto com a igreja, amém? Pai, em nome de Jesus, nós vamos ofertar na tua casa com o nosso coração alegre. E eu tenho convicção, Pai, de que quem abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medidas é o Senhor. Que o Senhor continue sendo o provedor da nossa casa. Que o Senhor continue sendo o provedor, Pai, dos nossos sonhos e projetos que confiamos e colocamos nas tuas mãos. Guarda a tua igreja. Guarda, Senhor, o projeto Avança Ide. Esteja, Senhor, com cada um de nós. Senhor, nos encorajando a dar um passo de fé e viver o extraordinário que o Senhor tem reservado para a tua igreja. Abençoa cada um, cada lar, cada família aqui representada. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, amém. Faça a tua contribuição e faça com alegria, amém? Quero chamar o pastor Ednei. Quero aproveitar enquanto vocês estão fazendo oferta, as crianças já podem subir aqui, por favor, todas as crianças. Pode se sentar, pode se sentar. As crianças podem vir aqui. Não é? Eu sei. Vamos orar? Vamos ficar aqui desse ladinho aqui. Vamos ficar junto com todo mundo aqui. Pronto. Estende suas mãos para cá, igreja. Estende suas mãos para cá. Pai, aqui estão os pequeninos do Senhor. Guarda-os. Protege-os. Eles vão ter a aula deles agora. O culto deles lá em cima. Eles vão ser ensinados e ministrados para a idade deles. Que eles possam aprender e guardar no coração tudo que for ensinado. Não deixe que haja acidentes, não deixe que haja incidentes, mas que tudo corra bem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode subir com a tia Andréia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Acorda aí, por favor. Hoje é o dia mundial da igreja perseguida. Aqui, sobe ali, vai lá. Deixa eles subirem. Posso mexer com vocês um pouquinho ou não? Posso? Vamos encher as cadeiras aqui na frente? Eu perguntei antes. Vocês falaram que pode, então se movimentem. Bora, vamos fechar essas cadeiras aqui. Vem para frente, vamos encher aqui. Não deixa vazio não. Eu perguntei antes, né, pastor? Falou que podia, então bora lá. Deixa eu só acertar aqui, pastor Maurício. A gente já... Vamos encher aqui. Mia, altera, por favor. Ô, Luiz, eu vou alterar que eu te mandei com a data errada, mas já vou te mandar aí. Foi eu que te mandei. Foi eu que mandei. É hoje. Mas foi eu que mandei, não foi você não. Eu já vou te mandar o certo aí com a data de hoje.
Hoje é o Dia Mundial da Igreja Perseguida. Laís. A Michelle está puxando já da Laís e já está mandando. Obrigado, pastora Ana. E eu quero chamar aqui à frente o pastor Maurício. Vai estar não só ministrando a palavra, como falando um pouco desse dia e nós vamos orar. Enfim, a partir de agora ele vai conduzir o culto. Preste atenção, porque enquanto nós estamos de boa, num lugar gostoso, com cadeiras confortáveis, no ar-condicionado, existem irmãos nossos sofrendo por amor a Cristo. Amém, pastor Maurício? Também, obrigado. Graça e paz, irmãos. Que bom poder vir aqui, que bom estarmos num país livre, onde podemos pregar o Evangelho, onde podemos falar de Jesus e onde podemos mostrar de outras necessidades daqueles que necessitam. Eu vim aqui o ano passado e essa igreja está maior. Graças a Deus. Eu vim aqui o ano retrasado e essa igreja está melhor hoje. E sabe de uma coisa? Lá na minha igreja, eles dizem que cada vez que vem um missionário, Deus nos pede algo a mais. Mas quando Deus nos pede algo a mais, é porque Ele também tem algo a mais para nos dar. E eu quero agradecer, porque nós viemos há 2 anos atrás aqui com o Baju, e vocês abençoaram a vida do Baju. E vocês abençoaram o ministério do Baju na Índia. E sabe de uma coisa? O Senhor então está retribuindo, está devolvendo para a vida de vocês, no ministério de vocês, na casa de vocês. Aquilo que nós fazemos para a obra missionária. Então meu pastor, ele fala isso, que não vamos pensar em nós. Vamos pensar na obra do Senhor. E quando nós pensamos na obra do Senhor, o Senhor vai cuidar da nossa casa. O Senhor vai cuidar da nossa obra, do nosso trabalho. E realmente Deus é fiel. E que Deus é fiel nós sabemos. Mas nós precisamos entender que eu preciso ser fiel. Porque quando eu sou fiel, Deus então vai retribuir a fidelidade dele sempre, porque ele é fiel. Então ele não precisamos perguntar, Deus, você vai ser fiel comigo? Então nunca pergunte para Deus se ele vai ser fiel com você. Ele é fiel com você. Talvez você ainda não viu. Talvez você ainda não provou. Talvez você ainda não experimentou da fidelidade dele. Mas a fidelidade dele não muda. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não fica pensando, não, eu vou guardar esse guisado para o Jacó. Deus, ele não fica pensando, não, eu vou dar a bênção primeiro para o Esaú. Deus não é o Isaac. Deus não é Abraão. Deus não é Jacó. Deus, ele é Deus. Então ele não está pensando quem ele vai abençoar primeiro. Ele pode abençoar todos nós, o tempo todo. E ele só não abençoa por causa que ele está nos ensinando a sermos fiéis. Sabe de uma coisa? Hoje é o dia da igreja perseguida, o domingo da igreja perseguida, o DIP. E cada ano nós oramos por pessoas. E cada ano nós incentivamos pessoas a orar. Há 30 anos atrás o DIP começou numa pequena igreja lá em São Paulo. Numa pequena igrejinha em São Paulo, eles falaram, nós vamos orar hoje pela igreja perseguida, mas desafiar pessoas a continuarem orando cada dia pela igreja perseguida. Você sabia que a cada 7 cristãos no mundo, 1 está sendo perseguido agora? Então, a cada 7 cristãos no mundo, 1 está fora da sua casa agora. Porque foi tomado a sua casa, foi levado a sua família, ou ele está preso, ou ele está fora do seu país, por causa da perseguição. E você sabia também de que a perseguição, ela começa na Bíblia, neste dia.
uma semana depois do Pentecostes, nós encontramos Estevão. E Estevão, uma semana depois do Pentecostes, ele estava ali servindo ao Senhor. Então Estevão é o primeiro mártir da Bíblia. É o primeiro que foi sacrificado, que foi apedrejado por causa de um nome só, o nome de Jesus. Hoje nós vamos olhar um pouco de Estevão primeiro, e daqui a pouco nós vamos orar. E quando nós pararmos para orar, você ore com fidelidade. E depois, então, nós vamos ouvir outros testemunhos. E depois, no final, nós vamos parar de novo e orar de novo. E você ora de novo, com fidelidade. Abre aí, eu deixei um pendrive. Luiz. Luiz não é esse, não. É o que é 30 de maio. 31 de maio. A data dele. E sabe que nas igrejas, nós temos igrejas grandíssimas aqui no Brasil, nós temos igrejas gostosas como essa, onde nós ouvimos o louvor e cantamos. Encontrou? Esse. Mas, em muitos lugares no mundo, a igreja está reunida só com 4 ou 5 pessoas. Do jeitinho que o versículo diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. E do jeitinho que o versículo diz, eles estão reunidos. Porque eles entenderam que o Senhor é a nossa esperança. E para estes crentes nestas igrejas, eles entenderam de que não há nenhuma outra esperança a não ser no Senhor. Meu primeiro versículo é Atos. Atos 6. Pode virar? Pode virar mais 2, porque eu falo da minha esposa também. Pode pular. Mais um. Então eles os entregarão para serem perseguidos. Mateus 24:9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. É Jesus dizendo isso aos seus discípulos. Em Mateus 24:9. O próximo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. São versículos de Romanos. E quando nós chegamos em Romanos, eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam morrendo no meio do Coliseu. Eles estavam sendo comidos por leões. Mas Paulo escreve: alegrem-se na esperança. Sejam pacientes, mesmo em meio à tribulação. E perseverantes na oração. Então Paulo, ele não está escrevendo para uns qualquer. Ele não estava escrevendo para pessoas que ele não conhece. Ele está escrevendo para pessoas que estavam no meio da perseguição. E ele diz: sejam perseverantes. Próximo. Eu fui à Guiné Equatorial, e na Guiné Equatorial eu fui trabalhar com igrejas também perseguidas pelo comunismo, também perseguidas pela religião tribal. Então, um dos meus alunos, o Modesto, ele dizia: a sua própria família o perseguiu. E a sua própria família o expulsou de casa. E a sua própria família lançou sobre ele maldições. Então, cada dia,
eu tinha que orar com o Modesto logo cedo para ele levantar da cama, porque ele dizia: eu estou doente, eu não tenho forças. E não era só preguiça, não, era que ele não conseguia levantar. Então depois, alguns meses, outras pessoas iam orar para ele levantar da cama, mas ele dizia: nunca vou casar, porque minha avó disse que eu não ia ter mulher, porque minha avó falou que eu não ia ter geração, e porque minha avó, a feiticeira, falou de que eu não iria ter filhos. Então, cada dia ele sofria de uma depressão profunda. Naquela época que não existia depressão. Ele sofria de uma depressão profunda, porque ele dizia: não vou ter filhos. E para o africano, não ter filhos é pior que a morte. Porque eles dizem: eu quero ter filhos, eu quero ver essas crianças crescerem, eu quero ter uma grande tribo, eu quero ter uma grande nação. E você acredita que cada dia, nós oramos. Algumas vezes ele foi de volta para o espiritismo, porque ele dizia: eu não consigo. Então não quer dizer que quando as pessoas estão sofrendo perseguição, não quer dizer que elas vão conseguir tudo. E algumas vezes, 2 vezes, ele foi de volta ao espiritismo. E sabe de uma coisa? Uma das vezes, um outro missionário meu, missionário Holly, ele foi buscá-lo no espiritismo. E ele te trouxe de volta, com cuidado e com carinho, e disse: continue, porque Deus vai te abençoar. O ano passado eu recebi uma foto do Modesto, esta foto, muito boa, gordo, bonito, velho já. Mas olha a próxima foto. Ele tem 7 filhos. Irmãos, quem tem 7 filhos aqui? Ninguém. Mas quem foi amaldiçoado aqui? Ninguém também. Mas sabe o que é? Ele foi fiel ao Senhor. E quando ele foi fiel ao Senhor, o Senhor trouxe a esposa. E a esposa também estéril. E quando ela foi fiel ao Senhor, o Senhor trouxe cada um dos filhos. Então eu falei: não, ele nem tem filhos. Daí alguém me mandou uma foto, que ele tinha 7 filhos. Então, não brinque com o Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor, porque então não vai haver maldição, não vai haver espiritismo, não vai haver dote e nem falta, porque o Senhor será a minha provisão. A palavra de Deus lá em Atos, capítulo 6, o próximo. Estevão é o nosso primeiro mártir. Então ele diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa, a tarefa de cuidar da igreja, de cuidar das mesas. Então eles tinham que ser cheios do Espírito, com bom testemunho, cheio do Espírito e com sabedoria. 3 coisas. 3 coisas que está em falta hoje em dia e que nós precisamos. Então nós precisamos ter bom testemunho o tempo todo, nessa fidelidade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos estar cheios do Espírito o tempo todo. E nós precisamos também ser sabedoria. Não adianta você estar cheio do Espírito e não ter sabedoria. Não adianta você ter um bom testemunho e não ter o Espírito. E viver na carne, com o teu bom testemunho na carne. Vivendo uma vida dupla, uma vida de hipocrisia. Não adianta você estar cheio do Espírito e com bom testemunho e faltar sabedoria. Então essas 3 coisas que os apóstolos falam, que os diáconos tinham que ter, todos nós devemos ter. E por isso então eles escolheram. E nós então nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então eles escolheram o próximo versículo. Tal proposta agradou a todos. Então,
eles elegeram Estevão, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, que haviam se convertido ao judaísmo e era de Antioquia. Próximo. E sabe o que aconteceu com eles? Eles foram cheios do Espírito. E Estevão começou a pregar. E Estevão começou a ensinar. Mas ele é diácono. Mas sabe quando nós somos cheios do Espírito? Não é nosso título, não é a nossa posição, não é a nossa carreira, não é a nossa profissão, mas o Senhor vai fazer a obra através das nossas vidas. Então ele começou a pregar. E ele pregou de que Jesus, o Cristo, havia morrido para a salvação daqueles homens, daquela cidade. E a igreja já estava crescendo, e a igreja já estava caminhando. Mas naqueles dias, muitas mais pessoas ouviram e creram do Evangelho. E porque muitas mais pessoas ouviram e creram do Evangelho, os fariseus se enfureceram. Os inimigos da igreja se enfureceram. E ouvindo isso, lá no 7, 54, 55, e ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Espero que vocês não estejam rangendo dentes. Quem tem que ranger os dentes são os que ficam furiosos. Então eles ficaram furiosos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Ele teve uma visão que você não teve. Ele teve uma visão que eu não tive. Mas a visão dos céus. E quando ele teve essa visão dos céus, ele falou a próxima frase agora. E disse: vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. E o próximo? Naquele dia levantou-se e ele então foi apedrejado. E ele morreu. E ele morreu por causa do Evangelho, que ele havia pregado só uma vez. Então imagina, ele pregou só uma vez. Não quer dizer que você não pode pregar. Prega. Prega a palavra. Ele pregou só uma vez e ele morreu, foi apedrejado. E naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. Era aquelas primeiras semanas depois do Pentecostes, como hoje. 2 semanas, 1 semana depois do Pentecostes. E, no entanto, a palavra do Senhor, em Atos 12, 24. No entanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Eu poderia vir aqui e contar de histórias de pessoas que morreram por causa do Evangelho. E através da história, depois de Estevão, muitos outros morreram por causa do Evangelho. Cada um dos apóstolos morreram por causa do Evangelho. Cada um foi crucificado de uma maneira, e cada um foi crucificado em lugares distantes de Jerusalém. Sabe por quê? Porque eles foram pregar o Evangelho a lugares distantes. E Tomé foi pregar o Evangelho lá no sul da Índia. Lá onde vem o Baju, no sul da Índia, o Tomé foi pregar o Evangelho. E lá Tomé também foi crucificado. Então, cada um deles sofreram perseguições e cada um deles morreram por causa do Evangelho. Mas eles viram a igreja sendo multiplicada. Através da história, depois na história, nós temos muitas pessoas que morreram por causa do Evangelho. Mas também hoje, em nossos dias, pessoas estão morrendo por causa do Evangelho. Há 60 anos atrás, pessoas estavam morrendo na Rússia por causa do Evangelho. Na Ucrânia, por causa do Evangelho. Porque lá, então, o comunismo dizia que não se podia pregar o Evangelho.
Há 60 anos atrás, pessoas estavam morrendo na China por causa do Evangelho. Então, a perseguição, ela não termina. Há muitos anos atrás, pessoas estavam morrendo no Brasil por causa do Evangelho. Os primeiros protestantes foram atirados do Corcovado por causa do Evangelho. Imagina que no Corcovado, um lugar tão bonito, tão lindo, o cartão postal do Brasil, é da onde foram atirados os primeiros mártires nesta terra. Eles foram atirados de cima das montanhas do Corcovado por pregar o Evangelho. Então, mesmo na nossa terra, tão livre, nós também temos perseguição. Hoje nós temos perseguição ideológica. Nós temos perseguição política. Nós temos perseguição por gênero. Você não pode falar que você é homem, porque então você vai ser perseguido. As mulheres vão ser perseguidas em alguns lugares. Então nós temos que estar prontos e dizer: Senhor, então eu vou ser fiel ao Senhor. Mas nos últimos 30 anos também há uma perseguição dentro dos países islâmicos. E hoje a maior perseguição está dentro da casa do Islã. E dentro do islamismo, eles dizem que a casa do Islã é onde o Islã está. E um missiólogo, ele dividiu a casa do Islã em 9 cômodos. E cada um desses lugares, dessas regiões do mundo, aonde o Islã está, são cada um desses cômodos, dessas regiões com tribos diferentes, com línguas diferentes, com idiomas diferentes. E lá nestes lugares, onde o Islã está, eles dizem: essa é a nossa casa, fechada, fortificada, e de que ninguém entra. Eu não tenho um versículo, mas abre aí em João 3:8. Jesus fala com Nicodemos, o vento, vocês podem ler juntos comigo, o vento, João 3:8, vai lá, só depois que vocês abrirem. Amém? O vento ouve a sua voz. O vento sopra aonde quer. Ouve a sua voz. Mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você sabe que, através dos anos, o vento do Espírito tem soprado dentro da casa do Islã. Aleluia! Aleluia! Podem dizer glória a Deus aqui? Aleluia! O vento do Espírito tem soprado dentro da casa do Islã. E cada casa, e cada quarto, e cada região tem sido soprada pelo vento do Espírito. Hoje pela manhã nós oramos por uma região, pela Pérsia. Você lembra lá da Pérsia, de Daniel, de Dario, de Ciro? Então lê de novo os livros de Daniel, os livros de Crônicas. Lê de novo Neemias, para pensar na época da Pérsia, dos reis da Pérsia. E sabe, a Pérsia hoje é o Irã. A Pérsia hoje é o Afeganistão. A Pérsia hoje é partes do Paquistão e do Tajiquistão e de alguns outros países da Ásia Central. Mas o maior país da Pérsia é hoje o Irã. E onde cada dia nós vemos a bandeira do Irã na TV. E cada dia nós vemos o Irã sendo perseguido. E cada dia nós vemos aquele povo sofrendo. Não os governantes, não os ayatolás, mas nós vemos o povo sofrendo.
desde a Revolução Islâmica em 79, e muitos de vocês não haviam nascido, até 79 o Irã era um país que estava crescendo. Mas em 79 eles começaram uma revolução islâmica, que eles diziam: este vai ser o único país onde o Islã é Deus, onde vai ser uma teocracia islâmica, e onde vai ser regido pelas leis islâmicas. Então as pessoas não podiam mais se converter dentro do Irã. As pessoas não podiam mais entregar suas vidas a Jesus dentro do Irã. E desde esses 50 anos atrás, 40 anos atrás, o Irã então começou a ser um lugar onde não se podia pregar o Evangelho. E onde pessoas foram perseguidas e pessoas foram mortas por causa do Evangelho. Mas qual é o versículo que nós lemos? João 3:8. O vento sopra onde quer. Então, mesmo com um país tão fechado como o Irã, o vento começou a soprar dentro do Irã. O vento começou a soprar dentro do Afeganistão. O vento começou a soprar nestes países, os mais fechados, o quarto mais fechado da casa do Irã. Até lá o vento soprou. Hoje, no Irã, há mais de 1,5 milhão de cristãos. Hoje, no Irã, há mais de 100 mil igrejas. Não igrejas como essa, mas igrejas dos lares. Grupos pequenos que estão pregando o Evangelho. E uma coisa incrível que em outros países não passou, mas no Irã, 60% das igrejas são lideradas por mulheres. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. Dentro do Irã, as pessoas estão sendo batizadas dentro da banheira do apartamento do pastor. Então tem um pastor lá no Irã, que mora em Teherã, que você ouve todos os dias os bombardeios em Teherã. Aquele pastor que mora num apartamento pequenininho lá em Teherã, mas no apartamento dele tem banheira. Ele já batizou naquela banheira do apartamento mais de 300 pessoas. É um culto sem barulho, é um culto sem glória a Deus. É no meio da noite que alguém vem dormir na casa do pastor para ser batizado. E quando a polícia chega, eles só tiram a rolha da banheira e a água vai embora. E eles dizem: nós estávamos dormindo. E quando a polícia chega, é muito fácil, é só tirar a rolha da banheira e a água vai embora. Porque o vento sopra aonde quer. Nós temos que ser estes, como iranianos, que não medimos esforços, que não pomos barreiras. No Brasil somos nós que pomos barreiras para o Evangelho. Não são os perseguidores, nós mesmos somos os que perseguimos. Porque nós dizemos: não, isso não se faz, não, isso já caiu de moda, não, isso não é o jeito que a igreja tem que ser. Então nós é que estamos pondo barreiras para a igreja brasileira. Então nós precisamos ter certeza de que nós estamos pregando o Evangelho. Então o que você tem que ter? Um bom testemunho, cheio do Espírito, sabedoria. E Deus vai então te usar aonde você for. Eu queria agora parar e orar, agradecendo a Deus por essas igrejas. O pastor Charles é do PEIS, o Eduardo, o Eglisson e o Wahid, eles têm uma plaquinha aí. Eles vão em 4 cantos aqui da igreja. E com essa plaquinha, você chega ali perto deles, vai lá, pode pegar a plaquinha e vai em algum lugar da igreja. E vocês vão orar por... Não preocupe com o lado. Qualquer lado que vocês orarem da placa, está orado. Mas vocês vão orar por
um país ou por um missionário. Pode ir, dividem em 4 cantos da igreja. Vai lá, Eduardo aqui na frente, Egson aqui desse lado, a Ride mais para o fundo, mais lá naquele fundo, perto do Charles. O Charles de um lado, o outro do outro. Vai lá, vocês se levantam agora e vão lá ouvir o que é a história daquela família que está em meio à perseguição, e vocês orem por essa família. Alguém aqui pode ler? Alguém lê a história e outras pessoas oram pela história. Alguém lê a história rapidinho e depois vocês já oram por isso. Fica lá. A caminha, como disse. Amém. Sim, Senhor. Amém. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ministra. Usa. Realmente ministra para que possamos ser esses que vamos orar, que vamos interceder, que vamos continuar orando, intercedendo pela igreja perseguida. Oh, Deus, ministra através das nossas vidas. E usa, ó Pai, esses missionários que estão nos campos missionários. Desde o Baju, desde a Cetaré, ó Pai, desde lá no norte da África, desde lá do Magrebe. Ó Pai, essas pessoas que estão servindo ao Senhor e estão pregando o Teu Evangelho. Protege-os, ó Deus. E dê ousadia a eles, ó Deus, para pregar e para continuar pregando. Ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja bendito na vida do Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Sim, Senhor. Sim, ó Pai. Jesus. Amém, amém, amém. Sim, Senhor. Sim, ó Deus, Teus missionários, Teus servos, ó Pai, espalhados, ó Pai, no mundo. Ó Pai. Sim, ó Pai. Usa-nos, usa-nos, Deus. Sim, ó Pai. Sim, Senhor. Amém. Amém. Oraram? Amém? Glória a Deus. O verso aí qual é? Ok. Então
Por quem vocês oraram aí atrás? Família Matos, lá na Itália e na Indonésia. Um país com 99% de muçulmanos. Vocês aqui desse lado, por quem vocês oraram? Por Salim, lá no norte da África. Nós temos um casal trabalhando na Tunísia, lá na região do Magrebe. E dia a dia eles não conseguem pregar o Evangelho. Então hoje mesmo você que orou pelo Salim, fala: Senhor, abre as portas para a família Tufik, para eles poderem pregar o Evangelho. Eles só têm pregado o Evangelho só para pessoas no mercado, e não têm conseguido ir adiante. Então, para que o vento do Espírito sopre lá, no Magrebe, onde vocês oraram pelo Salim. Vocês aqui oraram por quem? Pelo Baju e pela Índia. Você sabe que nos últimos anos, a Índia, eles estão batizando agora também em banheiras, o Baju batizando em banheiras, porque eles não podem batizar num lugar público mais. A igreja não pode fazer batismo em lugar público. Então eles estão batizando em banheiras também. Eles põem panos nas telas, no terraço da igreja, tem que ter panos para que ninguém veja o que está acontecendo no terraço da igreja. Então imagina se vocês tivessem que pôr panos aqui, no terraço da igreja. Eles estão pondo panos. Esse ano, no início do ano, eles passaram 4 meses com todas as contas bloqueadas, sem dinheiro. Com todas as contas bloqueadas, do Baju, da Bina, da escola, da igreja, todas as contas da igreja bloqueadas. Porque o governo bloqueou essas contas. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós podíamos falar de muitos outros, e nós podíamos só chorar. Mas hoje eu vim para dizer: o Senhor é a nossa esperança. Eu tenho outros versículos lá no final, bem rápido. Passa o próximo. Vai lá. Essa é a família Tufik. Volta lá na família Tufik rapidinho. Não tem a família. Mais um. Voltando. A família Tufik no norte da África é essa que eu acabei de falar. Que eles só têm pregado para pessoas no mercado. Eles precisam pregar para mais pessoas. Então, por isso, eles vão começar uma cafeteria, onde eles vão poder reunir com mais pessoas. Porque lá não é como aqui, que você só convida a pessoa para ir na tua casa. Não pode. Então, para a pessoa ir na tua casa, tem que ser o teu aniversário. Eles vão falar: a gente só vai pregar o Evangelho uma vez no ano. Então, a pessoa não pode ir só te visitar, como brasileiro. Ele tem que ir por uma razão. Mas eles descobriram que se eles tiverem uma cafeteria, sim, a pessoa pode ir tomar café na cafeteria. Então eles já trabalhavam com café aqui no Brasil. Eles vendiam o café. E agora então lá eles vão começar a vender café. Eles vão abrir uma loja mesmo de cafeteria, para poder reunir com pessoas. Então vamos orar para que Deus abençoe, que eles possam ir adiante nesse projeto de encontrar com mais pessoas. O próximo, a família Nour. A família Nour estava lá na Jordânia, mas da Jordânia eles visitavam o Iraque, vizinho do Irã. E no Iraque, nas montanhas do Iraque, há centenas e centenas de igrejas. Principalmente entre o povo curdo. Os curdos foram alcançados pelo Evangelho. Então o Iraque tão fechado, mas os curdos foram alcançados. Então cada mês a família Nour ia até os curdos para levar suprimento, porque o governo corta todos os suprimentos de dinheiro. A ONU está lá, os americanos estão lá dando comida para os curdos. Há 30 anos atrás eles já estavam dando comidas para os curdos. Então a ONU está lá no norte do Iraque ainda dando comida e suprindo a vida dos curdos. Mas os cristãos não têm trabalho. Então eles passam muitas necessidades. Então aquele missionário, ele ia levando sustento para viúvas de pastores e para pastores
que não tem como ter nenhum sustento, porque eles estão pregando o Evangelho. Então vamos orar pela família Nour. Agora eles estão mudando para o Magrebe, e lá no Magrebe, eles estão então, o Magrebe é o norte da África, né? E do norte da África, eles vão viver na Espanha agora. Então hoje ainda você ora para que Deus abra o visto da família Nour para a Espanha, porque da Espanha eles vão poder vir e visitar o Magrebe. Isto é o resto de uma igreja. Volta lá. Era tudo que sobrou de uma igreja. Só uma capelinha, só um pedacinho da torre de uma igreja. E a igreja foi totalmente destruída. Então por isso que a igreja está aí dentro dessa cabaninha, dessa tenda num campo de refugiados. A igreja então, olha lá os sapatos, então tem crentes dentro dessa igreja. Porque tem sapatos na porta dessa igreja. E eles estão lá servindo ao Senhor. E o ano passado, essa igreja começou a reconstruir. Dentro da Síria, que foi totalmente destruída, a igreja começou a reconstruir. Então, olha a construção da igreja do ano passado. A próxima. Eles começaram a de novo levantar suas paredes. Num lugar onde todo o país está destruído, onde não há um só tijolo em pé, a Síria, a igreja está reconstruindo.